Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui o terceiro módulo do nosso curso de Administrando Banco de Dados no Azure, aqui do Azure na Prática. Nesse módulo eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados Postgres, que é um banco de dados open source, né? Então ele é gratuito, né, para uso, inclusive uso em produção, né, uso corporativo. É um banco de dados que ele é desenvolvido com o apoio da comunidade, né, das comunidades técnicas, né? Então o código dele é aberto, você mesmo pode olhar o código-fonte, sugerir melhorias e submeter, né, para o time que faz as revisões. E é um banco de dados extremamente robusto. Vocês vão ver que ele utiliza uma linguagem muito parecida com a da própria Oracle, né? Inclusive a administração também lembra algumas coisas da Oracle. E quando a gente está falando em banco de dados Postgres no Azure, a gente vai ver que a administração dele é muito parecida com o próprio SQL Server rodando no Azure, né? Quando a gente está falando de banco de dados como uma plataforma, como serviço, né? Ou conhecido também como Database as a Service, que é um conceito que eu vejo muita gente utilizando atualmente, né? Então a gente vai ver que a administração dele é muito simples. Se você já trabalha, já tem familiaridade em administração de banco de dados SQL Server no Azure, por exemplo, Azure SQL Database ou SQL Server Managed Instance, ou até mesmo trabalhar com VMs no Azure, você vai ver que a dimensão banco Postgres, pelo menos para fazer as tarefas básicas de administração de um banco de dados, vai ser muito parecida. Então você não vai ter tanta dificuldade pela questão de eu nunca trabalhei com banco Postgres, eu estou um pouco inseguro de criar meu banco. Vocês vão ver que é bem tranquilo de você começar. Obviamente que para bancos extremamente complexos, críticos, robustos e grandes, todo o background que você tem relacionado a banco de dados Postgres é extremamente importante. Mas para quem está começando agora ou vai administrar bancos que não sejam tão complexos, tão críticos, vocês vão ver que mesmo sem ter muito conhecimento, no Azure você consegue administrar e fazer boa parte das tarefas básicas com poucos cliques do mouse, né? Então, galera, nesse módulo eu vou falar um pouquinho sobre a parte das tarefas básicas de monitoramento, backup, restore, criação, né, do próprio banco de dados, né, criação do recurso no Azure, o que é o Flexible Server, como é que você vê as métricas, como é que você vê a questão dos logs, algumas informações de performance, né, vou mostrar a tela de performance para vocês, o Log Analytics e alguns recursos que são interessantes para administrar banco de dados Postgres no Azure. Então fiquem ligados e vamos aprender Postgres no Azure.